Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns e no programa anterior nós terminamos o capítulo 23, relativo à obsessão. Então nós falamos de vários tipos de obsessão que podem acometer as pessoas, não só os médiuns, e achamos conveniente, apesar de não estar no Livro dos Médiuns, falarmos um pouco a respeito dos trabalhos de desobsessão. O que é o trabalho de desobsessão? O que é a desobsessão? É um ato de curar alguém da obsessão. Então, quando alguém está sofrendo uma influência espiritual, seja mais simples ou mais complexa, existem tratamentos nas casas espíritas para a cura desse processo. Então, a cura espírita, a cura que é feita na casa espírita, baseia-se na conscientização do enfermo e do obsessor. Como é isso? Nós conversamos com as pessoas que chegam à casa espírita, que estão sofrendo essa influenciação, fazendo a pessoa entender que ele é o responsável por tudo que está acontecendo, e de se livrar dessa influenciação vai depender muito da sua conduta e da sua vontade. E o obsessor? O obsessor, nós conversamos com ele em trabalhos especiais feitos na casa espírita, trabalhos mediúnicos, onde através de médiuns eles podem se manifestar e nós então conversamos, dialogamos, levando-os a perceberem a inutilidade daquela perseguição ou da continuidade daquele mal que ele está fazendo. E nós deixamos bem claro para aquele que está sofrendo essa influenciação que ele é o agente da cura. O paciente que é o agente da cura. Por quê? Vai depender muito da sua conscientização, dele se conscientizar que ele está sofrendo um processo, que ele não é vítima, que ele deve ter alguma coisa a ver com tudo isso, e nós fazemos para ele um esclarecimento através dos estudos. Ele tem que procurar conhecer esse processo, o que está acontecendo com ele, por que ele está sendo alvo dessas influenciações, se ele tem a ver ou não tem a ver com esse espírito que o está atormentando. E deixamos bem claro para ele que é muito importante a sua renovação interior, por intermédio das suas ações, dos seus pensamentos, da sua vontade. Vai ser um fator muito importante aí, a vontade da pessoa de se livrar desse processo. Então, como que se dá essa profilaxia? Como se dá esse tratamento? Primeiro, levar a pessoa a se conhecer. Conhece a ti mesmo. Nós sabemos que dentro da doutrina espírita, nós trabalhamos muito esse conhecimento a nós mesmos, esse autoconhecimento. Por que é importante? Porque quando nós nos conhecemos, nós percebemos essas induções mentais que não se coadunam com o nosso modo de ser, com o nosso modo natural de ser. Eu estou tendo uns pensamentos diferentes daquilo que eu acredito e daquilo que eu sempre pensei de uma maneira, que eu tenho os meus sentimentos, eu tenho os meus pensamentos, eu tenho a minha maneira de ser, a minha maneira de agir. E daí eu posso perceber essas induções que estão, esses pensamentos que estão aparecendo na minha cabeça e que não tem nada a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu acredito.
Então é por isso que é importante essa conscientização, esse conhece a ti mesmo, para perceber quando nós estamos recebendo induções mentais diferentes daqueles que nós estamos acostumados e que nós vivenciamos sempre. Como que precisa estar a família ante ao enfermo? Porque a pessoa que está sofrendo este processo de obsessivo nada mais é do que uma pessoa enferma. Ela está doente, porque ela, às vezes, ela nem dá conta de fazer as coisas naturais, normais, do dia a dia. Às vezes ela está com um pensamento tão controvertido que ela não consegue mais saber realmente o que ela realmente pensa ou o que está sendo colocado para ela pensar. Então a família tem um papel preponderante. A família tem esse papel de colaborar para que o tratamento surta o efeito esperado. Quem que vai fazer esse tratamento? A equipe de desobsessão do centro espírita. Então a pessoa vai procurar um centro espírita, vai fazer uma entrevista e vai ser então influenciada ou vai ser as pessoas que trabalham nessa equipe da obsessão, da desobsessão, vão então aconselhar, vão esclarecer muitas coisas. Então, para que surta esse efeito esperado, é preponderante que a família esteja apoiando. Às vezes, aparece no centro espírita pessoas que estão sofrendo esses processos e vão por conta própria, porque falam, minha família é de outra religião e não aceita que eu chegue na casa espírita. Então a família tem que passar por cima de tudo isso, porque o principal é ajudar esse enfermo, é colaborar para que esse tratamento tenha o efeito esperado. Quais são as recomendações que nós podemos dar à família dessas pessoas que estão sofrendo esse processo de influenciação espiritual? Primeiro, paciência com o enfermo. Ele não está no seu juízo normal, ele não está no seu natural, então às vezes ele pode estar mais violento, ele pode estar intempestivo, agressivo, e a família tem que ter muita paciência com ele. Mesmo porque aquele espírito que está obsediando esse enfermo, ele vai fazer de tudo para tirar a paciência da família também. Então, quando a família é orientada e ela cumpre direitinho, tem paciência com o enfermo, o tratamento começa a surtir efeito. Outra recomendação que nós podemos dar à família é a ausência da curiosidade sobre o obsessor. Porque tem pessoas que falam, mas quem é esse espírito? O que ele está te dizendo? Quem que ele fala para você que ele é? O que ele fala para você que ele fez? E daí começa, ao invés de ajudar aquela pessoa que está sofrendo essa influenciação, mais atrapalha, deixa aquela pessoa mais impaciente, deixa aquela pessoa mais nervosa, mais conturbada. Então é necessário não ter essa curiosidade de ficar perguntando, mas por quê? Por que você tem esse obsessor? Quem que é ele? Outra coisa que a gente deve ter muito cuidado é não atribuir a essa pessoa que está sendo doente os acontecimentos. Por exemplo, tem uma pessoa doente na minha família que está sofrendo esse processo obsessivo. E acontece alguma coisa, um fato que não é muito bom, um acidente, alguma coisa, um imprevisto. E daí a gente fala, não, tá vendo? É o obsessor que está fazendo isso. É por sua causa que está acontecendo. Não podemos fazer isso.
Porque pode não ser, pode ser uma coisa natural que está acontecendo. E outra coisa, na família, não tem só aquele que está sofrendo o processo. Tem muitas outras pessoas que também podem ter outras influências, outros influenciadores. Também nós não podemos ter repulsa aos perseguidores. Sempre a gente aconselha que se faça preces. Que se faça preces para esses que estão perseguindo. Porque eles também precisam, eles também são infelizes, eles também um dia vão se conscientizar que não é certo o que eles estão fazendo, que não é bom para eles. E eles também sofrem. Então, quando a gente faz uma prece para o perseguidor ou para os perseguidores, eles recebem aquilo como um bálsamo. Eles podem nem saber de onde vem, mas naquele momento dá um alívio a eles, naqueles sentimentos pesados que eles ainda têm. Também nós não podemos desejar o mal a esses perseguidores. Nós temos que desejar que eles se conscientizem e que passem também a praticar o bem. Não a gente desejando o mal. Não, ele está fazendo isso, vai ser pior para ele vai sofrer mais. Não. Tomara que ele aprenda, junto com aquele que está sofrendo o processo, que ele aprenda, que as lições sirvam também para ele e que ele mude a sua maneira de pensar. Vai ser muito bom para todos. Também uma coisa que a gente precisa saber esperar. Porque o processo de desobsessão não se dá de um dia para o outro, de uma hora para outra. Às vezes é um processo longo, que muitas vezes a gente tem que conversar com esse espírito nos trabalhos mediúnicos, levando a conscientização, muita oração para esse espírito e muita força para o que está sofrendo o processo. Então, esperar é uma recomendação que a gente dá aos familiares, às pessoas que estão ligadas. Tenham fé, esperem, vão fazendo suas preces, que um dia isso se resolve. Confiar no tratamento dos bons espíritos. Quando uma pessoa chega na casa espírita para ser tratada de um processo obsessivo, os bons espíritos se incumbem desse tratamento. Tanto de tratamento daquele enfermo, da que está sofrendo o processo, como daquele obsessor. Então nós temos que confiar nesse tratamento dos bons espíritos. Não buscar meios violentos ou aparentemente rápidos de desalojar o obsessor. O que é isso? Vamos falar, por exemplo, eu vou expulsar esse obsessor, vou mandar ele embora de uma vez por todas. Eu posso até expulsar temporariamente, mas eu não vou acabar com esse processo. Porque eles são espertos, inteligentes. Se eles já conseguiram estabelecer uma sintonia com essa pessoa e comandar essa pessoa, é porque eles têm inteligência. E eles sabem como fazer isso. Então não adianta, sabe, eu querer fórmulas mágicas para mandar embora o obsessor. Ou então fazer esses processos de expulsar, mandando ele se retirar. E quem somos nós? Que autoridade moral a gente tem para obrigar um espírito a se retirar do processo obsessivo do outro? Então nós temos que ter muito cuidado, nós podemos buscar esses meios violentos e orar sinceramente para o obsessor, como nós já falamos. Orar sinceramente, tendo esperança, tendo fé que ele vai melhorar, que ele vai mudar de ideia, que ele vai procurar outros meios de não querer se vingar mais daquela pessoa. Então é muito interessante que a gente possa combater dessa maneira.
Então, como o nosso tempo já está se esgotando hoje, no próximo programa nós daremos continuidade a esse trabalho, falando especialmente da desobsessão no Centro Espírita. Claudete Moura, para o divulgar.net.